Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Isabel, bem-vinda. Boa noite, Irenice, Elane, Jéssica, Tainá. Boa noite, Austen, bem-vindos, pessoal. Tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma sexta-feira juntos para nossa live semanal. Oi, Elbert, boa noite. Pessoal que está entrando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu vou me apresentar para vocês. Enquanto isso, vocês vão me dizendo de onde vocês são, que eu quero saber qual que é a cidade de vocês. Meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata. Eu sou do Rio de Janeiro e há 2 anos eu estou aqui no Papo Glaucoma na minha missão de combater a cegueira com informação. Essa semana especialmente importante para a gente porque completamos uma família de 10 mil inscritos no canal do YouTube. Então, quem ainda não conhece, quem tá só aqui pelo Instagram e ainda não conhece lá o canal do YouTube, procura lá o Papo Glaucoma, que tem muita informação legal para vocês lá. Irenice de Olinda, Isabel Cataguases, Minas Gerais. Bem-vindo, Francisco, Maria do Carmo. Boa noite, pessoal que está chegando, Simone. Bom, pessoal, vamos entrar no nosso tema de hoje, então, que é um tema super importante. Jéssica já chegou aqui contando que é a primeira vez e ela teve essa semana a primeira crise de glaucoma agudo. Jéssica, fica comigo aqui até o final. É meia horinha de live e vai ter muita informação importante, tá? Esse tema, gente, é de uma importância assim gigante, porque é uma situação que é uma emergência, o glaucoma agudo. Então é muito importante que todos vocês conheçam e saibam reconhecer os sinais para saber em que situação você deve procurar uma emergência oftalmológica. Bem-vinda, Simone de Cuiabá. Vamos lá então, pessoal. Primeiro eu vou contar para vocês o que é glaucoma agudo. Glaucoma agudo é uma das formas do glaucoma primário de ângulo fechado. Então, o glaucoma agudo ele é um subtipo de glaucoma. Como é que acontece isso? Todo mundo que tem ângulo fechado tem uma alteração de circulação de líquido no olho. O que a gente chama de ângulo é uma regiãozinha do nosso olho que funciona como um ralo. É a região que drena líquido internamente no olho. Então, o nosso olho está sempre produzindo humor aquoso, que é o líquido que preenche o olhinho por dentro. E esse humor aquoso está sendo produzido e ele precisa escoar. E é pelo ângulo que ele escoa. Quando a gente diz que o ângulo está aberto, é porque esse escoamento está acontecendo. Quando a gente diz que o ângulo está fechado, é porque esse escoamento de líquido não está acontecendo de uma maneira normal e é isso que leva ao glaucoma nesses casos. Então, todo mundo que tem ângulo fechado tem risco de desenvolver o glaucoma primário de ângulo fechado. E o glaucoma de ângulo fechado, a gente divide ele em principalmente 3 formas de acordo com a apresentação. Ele tem uma forma crônica que não gera sintomas e só pode ser detectado num exame de rotina. Ele tem a forma aguda, que é justamente o tema de hoje, e ele tem uma forma que a gente chama de intermitente, que é um meio termo entre as duas, tá? É como se fosse uma mistura de glaucoma crônico e agudo, tá? Como é que é essa forma aguda do glaucoma de ângulo fechado? Tá? A pessoa vai ter uma elevação súbita da pressão ocular. Então, a pressão que num minuto era normal, no outro minuto ela chega a níveis altíssimos, pressões de 40, 50. E é essa variação muito súbita da pressão que causa sintomas, porque as formas crônicas de glaucoma, elas também podem chegar a ter pressões muito altas assim. A diferença é que nas formas crônicas, a pressão ela vai subindo ao longo de anos sem tratamento, enquanto na forma aguda, ela sobe em questão de minutos ou de horas, então é uma coisa muito mais abrupta. E é justamente esse aumento súbito que vai causar o
os sintomas do glaucoma agudo, que é importante vocês conhecerem, tá? Bem-vindo, pessoal que tá chegando agora, Lilian, Monique, Caroline, Nair, bem-vindas, meninas. Quem perdeu o comecinho da live, amanhã 10 horas da manhã vai estar no canal do YouTube para vocês assistirem, tá legal? Bom, seguindo então, vamos entrar nos sintomas do glaucoma agudo. É importante todos vocês conhecerem esses sintomas, mesmo que o glaucoma de vocês não seja de ângulo fechado, tá? Por quê? Porque tem pessoas que têm glaucoma de ângulo aberto e com o tempo, com a idade, o ângulo vai fechando. Então, mesmo quem tem glaucoma de ângulo aberto, é importante conhecer os sintomas do glaucoma agudo. Quais são eles? Dor ocular é uma dor muito importante, não é um desconfortozinho, é uma dor forte dentro da bolinha do olho e às vezes essa dor é tão importante que a pessoa não consegue abrir o olho, tá? Vermelhidão ocular também é um sintoma de glaucoma agudo. Embaçamento da visão, a visão piora muito rapidamente, uma hora você está enxergando normal, na outra hora embaçou tudo, tá? Pode ter dor de cabeça também pode ter muito enjoo, quando a pressão ocular sobe muito, isso dá muita vontade de vomitar, pode chegar a vomitar mesmo, mas na maioria dos casos é só mesmo um enjoo, aquela sensação de náusea, tá? Então, se você tem um glaucoma de ângulo fechado e um dia você começou a sentir dor no olho, dor de cabeça, vontade de vomitar, o olho vermelho, a visão embaçando, esses são sinais de alerta de que você pode estar tendo uma crise de glaucoma agudo e tem que procurar uma emergência para medir a sua pressão ocular o quanto antes. Tá legal, pessoal? O Austin tá falando aqui que lembra um pouco os sintomas de olho seco. Austin, a grande diferença é a intensidade, tá? Porque no olho seco pode ter sintomas muito semelhantes de dor, de vermelhidão, mas que são sintomas mais brandos, é aquele incômodo chatinho. A crise de glaucoma agudo não é um incômodo chatinho, é uma dor insuportável, tá? Então, é parecido, só que muito mais forte, tá bom? Bem-vinda, Diana, Antonelli, boa tarde, boa noite já, Marcelo. Não sei onde vocês estão, depende do fuso horário de vocês aí, talvez ainda seja boa tarde, aqui no Rio de Janeiro já é boa noite. Bom, pessoal, agora que a gente já falou dos sintomas, então, como é que a gente vai tratar isso? Vamos supor que você teve uma crise de glaucoma agudo, você vai na emergência. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar rápido a sua pressão ocular para já dar um alívio nesses sintomas e para esse período de pressão muito alta não danificar o seu nervo óptico, tá? Então, o que a gente faz? Colírio. Em grande quantidade, a gente pinga colírio às vezes de 15 em 15 minutos na emergência, tá? A gente faz também medicação em comprimido para baixar a pressão ocular, que é o Diamox, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. E outra medicação que a gente pode fazer é o Manitol, que é uma medicação que é venosa, precisa pegar um acesso venoso e injetar na veia o Manitol, que é uma medicação que abaixa bem rápido a pressão ocular. Nem todo mundo precisa fazer medicação na veia, mas se já está fazendo colírio comprimido e a pressão não está baixando, a gente pode lançar a mão dessa medicação na veia também para reduzir a pressão, certo? Então, o primeiro passo do tratamento é reduzir a pressão ocular para já dar um alívio nesses sintomas e já tirar você dessa crise aguda, tá? Depois que a gente já dá uma reduzida na pressão e que esses sintomas já começam a aliviar, a gente precisa passar para uma outra fase de tratamento, que é abrir o ângulo. Afinal, foi isso que causou o problema para começo de conversa. Então, não adianta só a gente reduzir a pressão, melhorou o sintoma e vai para casa. Não, você precisa fazer um procedimento para abrir o ângulo. Existem dois procedimentos que abrem o ângulo, que são a cirurgia de catarata e o laser de iridotomia. Na emergência, a gente dá preferência para o laser, porque a gente consegue fazer ele mais rápido do
do que a cirurgia. A cirurgia, normalmente, você não vai operar na mesma hora, você vai ter que fazer um risco cirúrgico, a não ser que seja realmente uma situação em que o laser não resolveu e é uma emergência mesmo. Mas se tem a possibilidade de fazer o laser e depois programar com calma o tratamento cirúrgico, essa é a melhor opção, tá? Por último, eu vou falar aqui para finalizar essa minha introdução inicial e começar a responder as perguntas de vocês. A última coisa que eu vou falar é sobre a prevenção do glaucoma agudo, tá? O glaucoma agudo é uma situação que é totalmente prevenível, tá? Todo mundo que tem glaucoma precisa fazer um exame chamado gonioscopia. A gonioscopia é um exame super simples, super rápido, que não dói nada, é feito no consultório mesmo. E a gonioscopia diz quem tem ângulo aberto e quem tem ângulo fechado. E quem tem glaucoma de ângulo fechado não pode ficar com o ângulo fechado, porque tem risco de ter uma crise de glaucoma agudo. Então, a gente pode já programar de fazer o laser de iridotomia ou a cirurgia de catarata antes de a pessoa com ângulo fechado ter a crise de glaucoma. Então, a gente transforma o glaucoma de ângulo fechado em glaucoma de ângulo aberto. Tá? Agora, não é só quem tem glaucoma que tem o risco de ter a crise. Tem pessoas que já têm um glaucoma crônico e aí desenvolvem uma crise, e tem pessoas que nunca tiveram glaucoma e já começam com a crise. Como é que a gente vai prevenir para essas pessoas que nunca tiveram glaucoma? Tem algumas situações específicas em que as pessoas precisam fazer a gonioscopia mesmo sem ter glaucoma, que são as pessoas que têm grau muito alto de hipermetropia, que significa que os olhinhos são pequenos e então o ângulo pode estar fechado. Aliás, esse foi o tema do vídeo dessa quarta-feira, dessa semana, lá no YouTube. Então, quem tem hipermetropia, principalmente se for grau alto, vai lá assistir o último vídeo que está lá no YouTube, tá? Outras pessoas que têm risco de ter glaucoma agudo são as pessoas que têm catarata. Conforme a catarata vai se formando, ela vai ocupando espaço dentro do olho e ela vai fechando o ângulo. Então é importante quem tem catarata, mesmo sem ter glaucoma, fazer também a gonioscopia. E as pessoas que num exame oftalmológico a gente detecta que o olhinho é pequeno, a gente chama isso de câmara rasa. Então, se a gente examinou seu olhinho no microscópio e viu que seu olhinho é pequeno, a sua câmara é rasa, a gente precisa fazer a gonioscopia para ver se tem risco de ter glaucoma agudo. Nessas situações em que a gente faz a gonioscopia e detecta o ângulo fechado, a gente consegue prevenir a crise de glaucoma agudo. Tá? Agora, um outro fator importante de lembrar é que o glaucoma agudo ele pode vir do nada. Tá? Pode acontecer. Você tem ângulo fechado, não aconteceu nada, não mudou nada na sua vida e você teve uma crise de glaucoma agudo. Mas isso não é o mais comum. O mais comum é ter um fator precipitante para a crise de glaucoma agudo, que é principalmente o uso de alguns medicamentos, principalmente antidepressivos e antialérgicos. Também tem outras medicações, essas duas são as mais comuns, mas tem tantas que nem dá para eu falar todas aqui. E outro fator predisponente muito importante é o estresse. Então, se você tem um estresse, isso pode desencadear a crise de glaucoma agudo. Tá legal, pessoal? Bom, já falei mais do que devia, até que eu falei 15 minutos já aqui, vocês já não me aguentam mais ouvir falar. Então eu vou procurar aqui as perguntinhas de vocês. Pessoal, quem é novo e ainda não conhece, toda quinta-feira tem caixinha de pergunta nos stories. Então, quem tem dúvida sobre outros temas que não é o tema da live de hoje, deixa guardadinha até quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem você me manda na caixinha que eu respondo. Se eu não responder, me dá uma bronca no direct, porque chega muita pergunta, então às vezes não dá tempo de eu responder todas elas, tá? Deixa eu caçar aqui perguntinhas de vocês. Vou dar uma passada aqui no chat para ver o que vocês andaram conversando enquanto eu estava falando.
A Jéssica tá contando aqui que os sintomas dela foram muito parecidos com o que eu relatei. Ela teve um acinzentado na visão, a visão piorou, depois vieram as náuseas e o vômito e muita dor. Essa é a característica típica mesmo, Jéssica, do glaucoma agudo. A Tainá fez uma pergunta que foi sobre o tema da live da semana passada. Tainá, não tá gravada aqui no Instagram, mas tá gravada lá no YouTube, tá? Pessoal que é novo, as lives não ficam gravadas no Instagram, mas ficam gravadas no YouTube do Papo Glaucoma. Todo sábado, às 10 horas da manhã, entra o vídeo da live da sexta. A Elane tá contando aqui que o tratamento dela foi bem parecido com o que eu falei, que ela chegou a fazer medicação na veia, usou medicamento também, e logo depois, na sequência, conforme foi reduzindo a pressão, ela fez a iridotomia. E ela conta aqui que na crise a pressão chegou a 70. É isso mesmo, Elane. A pressão fica muito alta na crise de glaucoma agudo mesmo. Giovana, nova aqui, bem-vinda, Giovana. Irenice, obrigada pelo carinho. A Vânia tá me perguntando aqui se só com agonioscopia é possível saber se a pessoa tem glaucoma. Excelente pergunta, Vânia Albertini. Seguinte, a agonioscopia é um exame que ele só diz se tem glaucoma nos bebês, tá? Então, os bebezinhos são uma exceção. Nos bebezinhos, a agonioscopia identifica o glaucoma. Nos adultos é diferente. A agonioscopia, ela não diz se tem ou não glaucoma. O que ela diz é qual é o tipo de glaucoma que você tem. Então, glaucoma é uma doença que tem nome e sobrenome. Não adianta você só dizer, doutor, eu tenho glaucoma. Não, cadê o sobrenome? É um glaucoma de ângulo aberto? É um glaucoma de ângulo fechado? É um glaucoma neovascular? É um glaucoma pigmentar? Esse sobrenome é a agonioscopia que dá. Então, a agonioscopia é essencial para todo mundo que tem glaucoma, porque ela diferencia exatamente qual forma de glaucoma você tem, e as formas diferentes de glaucoma muitas vezes têm algumas particularidades de tratamentos diferentes e também de prognóstico. O que é prognóstico? Prognóstico é um termo médico que a gente usa que significa prever como a sua doença vai evoluir no futuro, tá? Então, tem formas de glaucoma, como o glaucoma de ângulo fechado, por exemplo, que são mais graves e têm mais chance de cegueira. E tem outras formas de glaucoma, como o glaucoma de ângulo aberto, que a chance de cegueira é menor. Então, é muito importante saber a forma exata de glaucoma, tá, pessoal? O Elbert está contando aqui que o dele é pigmentar. É justamente a agonioscopia que faz o diagnóstico do glaucoma pigmentar. E ele pergunta se todo mundo que tem glaucoma vai ter essa crise um dia. Não. Essa crise, ela só acontece nas pessoas que têm ângulo fechado. O glaucoma pigmentar, tipicamente, é uma forma de glaucoma que tem o ângulo aberto. Então, quem tem glaucoma pigmentar, a princípio, não tem risco de ter crise. Por que que eu digo a princípio? Eu falei lá no comecinho da live que com o envelhecimento pode acontecer de o ângulo ir fechando. Principalmente depois de 60 anos, quando a gente começa a ter catarata, a catarata pode fechar o ângulo. Por isso que é importante todo mundo conhecer os sintomas da crise e por isso que é importante que a agonioscopia seja repetida. Então não adianta fazer agonioscopia só na hora que você descobriu o seu glaucoma, porque o seu glaucoma pode mudar de sobrenome. Você pode começar como um glaucoma de ângulo aberto e com o passar do tempo você virá um glaucoma de ângulo fechado. Então, em geral, a gente indica repetir anualmente a agonioscopia para ver se está mantido, tá? Então, não é todo mundo que vai ter a crise, a pessoa tem que ter um glaucoma de ângulo fechado, e mesmo quem tem o glaucoma de ângulo fechado, também não é todo mundo que vai ter a crise. São as pessoas que desenvolvem a forma aguda, porque o mais comum é a pessoa ter a forma crônica, tá bom?
Deixa eu achar mais perguntinhas aqui. A Jéssica tá contando aqui o final do caso dela, que a pressão chegou a 74 e aí tratou e fez a iridotomia e aliviou. Que bom, Jéssica, que bom que você já conseguiu tratar. Agora deixa eu te dar um recado importante. Você tratou o seu glaucoma agudo. Agora você transformou o seu glaucoma numa forma crônica. O tratamento é diferente, mas você continua tendo que fazer, no mínimo, um acompanhamento. Talvez tenha que continuar fazendo o tratamento. Aí vai depender muito do resultado dos seus exames, que agora vai ter que fazer com calma. Então, saiu da emergência, tem que investigar direitinho para ver qual vai ser o tratamento de longo prazo, tá? A Lucinéia tá contando aqui que ela vem sentindo muita dor e ela tem glaucoma e toxoplasmose. Lucinéia, o glaucoma agudo causa muita dor, mas nem tudo que causa dor é glaucoma agudo, tá? Uma coisa importante de investigar no seu caso que vem tendo dor é se essa sua toxoplasmose está em atividade. Porque um outro tipo de glaucoma que confunde muito com glaucoma agudo é o glaucoma uveítico, tá? Que é o glaucoma decorrente de inflamação ou de infecção ocular. Então, a toxoplasmose, ela pode causar um glaucoma uveítico que é muito semelhante ao glaucoma agudo. A gente não consegue diferenciar pelos sintomas, a gente só consegue mesmo diferenciar examinando no microscópio. Inclusive, essa é uma dúvida que os meus alunos residentes de oftalmologia têm com muita frequência. Eles têm dificuldade de diferenciar na emergência o glaucoma de ângulo fechado agudo das outras formas de glaucoma que causam dor, que são principalmente o glaucoma uveítico e o glaucoma neovascular, que é o glaucoma decorrente do diabetes. Então, nem sempre esse caso de visão embaçada, dor importante, olho vermelho, nem sempre isso é um glaucoma de ângulo fechado, porque tem outras formas de glaucoma que também causam os mesmos sintomas, mas o tratamento é completamente diferente. Então, tem que ir na emergência fazer uma avaliação para ver direitinho qual que é a causa dessa dor, tá bom? Deixa eu achar aqui. Aí a Jéssica, para terminar aqui o caso dela, ela já normalizou, a pressão tá 13, maravilhoso, Jéssica, mas ela ainda não está vendo direito e ela tá perguntando se demora muito para voltar ao normal. Jéssica, pode às vezes a melhora é na mesma hora, tá? Tem pessoas que na mesma hora que a gente trata a pressão abaixa, já melhora, tá? O que tem que avaliar? Se ficou alguma sequela. Dependendo de quanto tempo a sua pressão ficou elevada, isso pode ter gerado uma alteração no nervo óptico e uma sequela de campo visual. Então isso precisa ser avaliado com calma mais para frente nos exames. Outra coisa que tem que avaliar é se modificou o seu grau de óculos, tá? Isso que você falou de que só tá enxergando de pertinho e de longe tá embaçado, isso é um sinal de que você provavelmente desenvolveu uma miopia e isso precisa ser muito bem avaliado, porque nesses casos talvez só o laser não resolva. Tá? Então tem que fazer os exames direitinho para avaliar qual que vai ser o seu tratamento de longo prazo e para avaliar se esse embaçamento vai reverter ou não, tá? O Matheus fez uma pergunta excelente. Como é que identifica o glaucoma subagudo? Porque eu só citei ele no comecinho e eu não falei dele. O subagudo, que a gente também chama de forma intermitente de glaucoma de ângulo fechado, ele é um meio termo entre o glaucoma de ângulo fechado crônico e o glaucoma de ângulo fechado agudo. Como é que acontece? É como se a pessoa tivesse várias mini crisezinhas de glaucoma.
Então, tomou um antialérgico, deu uma dorzinha, um desconfortozinho, não chegou a ser um quadro tão intenso, não chegou a te levar a uma emergência, mas danificou um pouquinho o teu nervo óptico. Então, tem algumas coisas no exame que a gente vê que sugerem essa forma de glaucoma. Geralmente, como que a gente identifica essas pessoas? Você vai numa consulta, relata esses episódios que de vez em quando meu olho dói, de vez em quando dá uma embaçadinha. Seu oftalmologista faz seu fundo de olho, vê que a tua escavação é grande, que pode ser um sinal de dano no nervo óptico, mas na hora da consulta a tua pressão tá normal. E a tua pressão ela só sobe quando você tem esses episódiozinhos de subcrises, tá? Como que a gente identifica isso? Para a gente ter 100% de certeza, teria que medir a tua pressão ocular na hora dessa mini crisezinha. Mas se a gente faz a gonioscopia e vê que teu ângulo está fechado, isso já é altamente sugestivo de que isso esteja acontecendo e a gente já começa a tratar, mesmo que a gente não detecte a medida de pressão alta. Por mais que a gente meça no consultório e a pressão esteja normal, a gente já identifica que você é uma pessoa que está tendo picos de pressão. E aí o tratamento é o mesmo das outras formas de glaucoma de ângulo fechado. Tem que abrir o ângulo, que pode ser ou cirurgia de catarata ou a iridotomia, e muitas vezes tem que usar colírio, mas nem sempre, tá? Tem algumas situações em que só de abrir o ângulo e fazer um acompanhamento já resolve o problema, tá bom? O Francisco tá me perguntando aqui se a catarata faz a pressão subir para quem tem glaucoma de ângulo aberto. Francisco, só quando a catarata faz o teu ângulo fechar, tá? Se você tem a catarata, mas o teu ângulo continua aberto, ela não vai fazer a pressão subir. Agora, se você tinha ângulo aberto e conforme a catarata foi surgindo, o seu ângulo foi fechando, aí tende a descontrolar a pressão sim, tá bom? A Tainá tá perguntando aqui se o ângulo fechado pode dar trombose. Não, Tainá, são situações diferentes, tá? Os fatores de risco para trombose da retina são principalmente doenças do coração, tá? Então, os mesmos fatores de risco para entupir um vasinho sanguíneo do coração: colesterol alto, pressão alta, diabetes mal controlado, tá? Então, quando a gente fala em trombose da retina, são fatores de risco cardíacos, tá? O fechamento angular não é um fator de risco. Deixa eu achar mais dúvidas aqui. Francisco tá contando aqui que já tem 25 anos que descobriu o glaucoma e que vem fazendo esse tratamento. Francisco, a gente sendo rigoroso no tratamento do glaucoma, a gente consegue tratar por anos e anos como você vem tratando e mantendo boa visão, tá bom? A Vânia pergunta aqui, tendo o glaucoma de ângulo fechado e ela sentindo dor de cabeça, enjoo, uma leve dor nos olhos e embaçamento de visão, se é possível a pressão está normal. Vânia, se no momento em que você tem esses sintomas, se você mede a pressão ocular e ela está normal, então esses sintomas não são justificados pelo glaucoma, tá? Uma coisa que é muito comum de causar esse tipo de sintoma é enxaqueca, tá? Aliás, enxaqueca é uma coisa que a gente precisa sempre procurar diferenciar da forma subaguda, que teve alguém que já perguntou. Quem foi mesmo? Foi o Matheus, não foi, que perguntou do glaucoma subagudo. Enxaqueca é uma coisa que a gente precisa diferenciar dessas formas subagudas de glaucoma, que os sintomas podem ser parecidos. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça que dá muito sintoma visual, tá? Então,
pode dar os mesmos sintomas igualzinho, tá? Então, na dúvida, vai na sua oftalmologista para medir a pressão e ver o que tá acontecendo, tá? Isabel, obrigada pelo carinho. Bem-vindo, Max, rainha do glaucoma. Obrigada, Max. Encheu minha bola agora, viu? Você quer tirar dúvida sobre o Lumigan? Faz o seguinte, me manda na caixinha de perguntas de quinta-feira, combinado, Max? Deixa eu ver se tem mais dúvida sobre glaucoma agudo aqui, que a gente tá estourando o horário, pessoal. Deixa eu achar aqui mais algumas dúvidas. A Elaine pergunta aqui se o tratamento de uma crise aguda com os colírios pode piorar a depressão. Não, Elaine, não piora. A depressão relacionada com o glaucoma, ela não é um efeito colateral dos medicamentos, não. Ela é um quadro relativamente frequente, inclusive isso é importante de vocês saberem. As pessoas que têm glaucoma, elas têm depressão com maior frequência do que as pessoas que não têm glaucoma. Então, isso a gente precisa perder esse preconceito de tratamento de depressão, que principalmente o pessoal das gerações mais antigas ainda tem muito. Quem tem glaucoma tem maior chance de ter depressão, mas isso não é relacionado aos colírios, não, tá? Então, o que tem que fazer nesse caso? Não pode ficar com o ângulo fechado, porque todos os medicamentos antidepressivos são contraindicados para quem tem glaucoma de ângulo fechado. Então, o primeiro passo é abrir o ângulo, ou com a iridotomia ou com a cirurgia de catarata. E aí, depois, começar o tratamento da depressão. Depois que o ângulo abriu, não tem problema nenhum usar o antidepressivo, tá? A Maria do Carmo perguntou aqui do glaucoma uveítico. Acabou que eu já respondi, porque teve outra pessoa aí que eu falei de uveíte também. E o Austin pergunta, no caso dele, o glaucoma é de ângulo aberto, e ele pergunta sobre essa possibilidade de fechar com o tempo e como que faz para prevenir, realizando anualmente o exame de gonioscopia, tá? Então a gonioscopia não é um exame que a gente faça uma vez só, é um exame que a gente tem que ficar repetindo, tá bom? Eu vou... Pessoal, vocês estão animados hoje, hein? Chegou pergunta pra caramba aqui, a gente já passou um pouquinho do horário já. Pra gente finalizar, eu vou responder por último aqui a pergunta da Tainá. Agora vai ser uma resposta um pouquinho longa, viu, Tainá? Sua pergunta é complicadinha, mas eu vou dar uma resumida aqui pra vocês. O que a Tainá pergunta aqui? A dúvida dela é se o glaucoma de ângulo fechado pode estar relacionado com um quadro infeccioso, tá? Tudo isso que eu falei até agora sobre glaucoma agudo não tem relação com quadro infeccioso, tá? É uma predisposição de anatomia do olho. Agora, nem sempre o glaucoma de ângulo fechado ele é uma predisposição de anatomia do olho. Isso é uma coisa que eu nunca entrei em muitos detalhes com vocês, porque é uma coisa um pouquinho complexa de se entender, mas eu vou tentar o máximo possível explicar, tá? Dentro do ângulo fechado, existem vários tipos de ângulo fechado. O mais comum é o que a gente chama de fechamento angular aposicional. O que é isso? É uma tendência genética de anatomia, de tamanho do olho, de o colorido do olho fechar o ângulo. Então, quando a gente diz que o ângulo fechou, o que fecha o ângulo é a nossa íris, é o colorido do olho, tá? Então, fechamento aposicional é uma tendência de anatomia. Você nasceu com o olho de uma maneira, de um jeitinho que predispõe a íris fechar o ângulo. E tudo isso que eu falei é voltado para esse fechamento angular aposicional, tá? Agora, não é a única forma de fechamento angular,
tá? Existe fechamento angular por mecanismos da retina, existe fechamento angular por tumores e existe fechamento angular por sinéquias. O que são sinéquias? Nossa, hoje eu tô falando muito palavrão para vocês, gente, desculpa, mas achei importante esclarecer esses termos. Sinéquia é o nome que a gente dá para uma cicatriz dentro do olho, tá? Então, se a pessoa teve uma infecção e isso gerou uma cicatriz, uma sinéquia, você pode desenvolver um glaucoma de ângulo fechado decorrente da infecção, tá? Mas isso não é o mais comum, tá, gente? O mais comum é o que a gente veio falando durante toda a live, que é o fechamento do ângulo por característica de anatomia do olho, tá? Então, em geral, não tem relação com infecção, mas que pode ter. Pode, se teve uma infecção e formou sinéquias. E aí, nesses casos, o tratamento é completamente diferente, porque essas sinéquias, elas não abrem com laser e elas não abrem com cirurgia de catarata. Então, é um caso muito mais complicado se foi isso que aconteceu com você. Não tem como eu saber, só pelo que você me contou, não tem como eu saber se foi isso que aconteceu. Mas pelo exame de gonioscopia, a gente identifica essas cicatrizes, tá bom? Matheus, sua pergunta da nafasolina, manda na caixinha, tá? A Lucineia aproveitou que eu falei da cicatriz para perguntar da toxoplasmose. Lucineia, a cicatriz da toxoplasmose, ela não é exatamente uma sinéquia na maioria das vezes, mas pode ser, tá? Se for, você vai saber pelo seu exame de gonioscopia. No laudo vai vir escrito sinéquia, tá bom? Se não veio escrito, é porque a tua cicatriz é de outro tipo, tá? Eu peguei pesado com vocês nesse finalzinho, hein? Deve ter ficado difícil de entender, porque foram temas que a gente ainda não abordou nos vídeos do YouTube, temas que já são um pouquinho mais avançados e difíceis de entender, tá? Pessoal, a gente já passou quase 10 minutos do horário, tá? Então eu vou encerrar aqui a live. Eu sei que ficou uma ou outra pergunta sem responder, porque eram perguntas de outros temas, mas mandem na caixinha de pergunta de quinta-feira, que eu tento responder o máximo possível de dúvidas que eu consigo, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela companhia de vocês, muito bom estar aqui com vocês toda sexta-feira. Que bom que ajudei você, Daiane. Tá fazendo os exames, isso aí, seguir direitinho, tá? Matheus, que bom que consegui tirar suas dúvidas. Elane, obrigada pelo carinho, obrigada a todo mundo que ficou comigo aqui nessa sexta-feira à noite. Vocês são guerreiros, viu? Agora vocês podem sair para se divertir, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau.